Thiago Morandi, da tribuna. Bom dia a todos, pessoal que está em casa nos assistindo. O Friso salvou o Daniel, né? Porque vai sobrar menos tempo para ti. Primeiramente, parabenizar o vereador Eloy Friso, que estava de aniversário na data de ontem. Parabéns. Eu sempre admiro a postura, eu sempre comento do Friso, do Rafael Bueno, porque aqui a gente faz uma oposição e a gente briga aqui no plenário, defende cada um a sua ideologia e tá tudo certo, né? Tá tudo certo, pegou mal, que é dor de ló, mas vamos lá. Peço uma parte, vereador. Aqui o Friso... Peço uma parte, vereador. A gente já teve aqui um tempinho, vereadora Dani Mello, o Eloy Friso ironizando, e eu concordei com ele, né? E dizendo que uma moção não resolveria nada nessa casa, né? E que o Lula ia pegar a moção nossa aqui da casa e ia ler. Eu lembro desse dia. Ia ler e os problemas iam estar resolvidos. Eu não sei se o Lula ia ler, até porque eu acho que ele não sabe ler. Mas o Trump, eu tenho certeza que também não vai ver o discurso do senhor hoje aqui e não vai mudar. E também eu gostaria de dizer aqui que também acho ruim essa medida que vem para o Brasil, vai atrapalhar muito, né? Então acho que vai acabar influenciando para todo mundo. Eu estava comentando com o vereador Daniel aqui, é complicado. A gente está até na própria direita rachando, né? O Eduardo vindo contra o Nicolas, que não se manifestou a favor da taxação. Eu sempre digo que a gente é de uma nova roupagem, eu sou mais lado do Nicolas, né? Uma nova roupagem da direita, mas tem várias alas como na esquerda, né? Mas aqui também vale lembrar que, vereador Daniel, não é o Eduardo que está lá fora atentando contra a soberania. Não é o Jair Messias Bolsonaro, que nem pode mais falar ou ligar para o próprio filho. Não é o vereador Iago aqui, não é nenhum deputado da direita. Quem vai para o BRICS com um encontro de diversos países e fala da... Vou ler a frase dele. É um caminho sem volta à desdolarização. E a gente precisa batalhar por isso. Foi o Lula. Então, quando o Lula vem e provoca os Estados Unidos, ou quando a primeira-dama vai lá e fala um palavrão pro homem mais rico do mundo, que bota internet lá na Amazônia com a Starlink, ou libera aqui para nós também, ou para as enchentes, mandou milhares de Starlinks, né, como doação ali pelo estado inteiro. Quando tem essa provocação aos Estados Unidos, infelizmente, é quando a gente provoca um lutador de UFC ali. Ou a gente intima num bar ele pra briga, né? Ou mexe com a mulher dele, né? Ele sendo casado. É um caminho sem volta, né? Então tu tem que para e tem que firmar o que tu faz. E a gente viu, infelizmente, vários tropeços da esquerda provocando os Estados Unidos, ou uma jogada ensaiada com a Venezuela taxando de 72% também. Aqui o Brasil, depois eles voltaram atrás, cancelaram, né? Eu acho que o Lula fez ali uma jogada ensaiada ali, né? Para o pessoal depois voltar atrás e dizer, não, a gente conseguiu conversar com a Venezuela e agora mandou senadores para lá, para os Estados Unidos, né? Então, falta... E assim, o Trump foi bem pragmático lá na carta dele, ele falou que era só encerrar algumas coisas até o dia 1º e estava resolvido. Então é só sentar e negociar. Não, mas a gente não quer negociar. A gente viu os membros do Judiciário, nossa Suprema Corte, debochando que não ia ter nada, que não iria ocorrer nada, que o Trump não iria tirar o visto deles, e agora a gente viu que está sendo bem diferente, né? Então, está tendo sim uma medida, eu até acho que o Eduardo quer parecer mais, né, culpado do que ele quer parecer que ele fez isso, mas não, o Trump já estava de olho na movimentação, até porque ninguém é bonzinho, interessa para eles ter um Brasil pujante também, para, é claro, eles se apropriarem de várias coisas que a gente tem aqui. Isso aí a gente sabe que é o mundo dos negócios, né? Mas a gente também viu o Bolsonaro, né, que é tão amigo assim dos americanos, mas o Bolsonaro tirou milhões dos cartões de crédito. Eles estavam brabos, né, porque não estava mais a taxa indo para o governo americano, vereador Daniel. Por quê? Porque o Bolsonaro, né, conseguiu implementar na prática o Pix. Então, se a gente vê, tem muitas coisas que foram criadas aqui no governo brasileiro que beneficiou nós também, né? Mas a gente sabe que não adianta. É como a gente pode viver uma realidade paralela, né, e taxar os Estados Unidos como fora da curva, ou dizer que eles não servem para nada, que a gente não precisa deles, ou assumir, como eu falei ontem, que o estado mais pobre deles é o Mississippi, que é melhor a renda per capita de qualquer lugar aqui no Brasil, e que lá eles têm pelo menos saneamento básico. Então, se eles são a primeira economia do mundo, a maior potência do mundo, não tem como bater de frente. É uma coisa simples. Se a gente quiser, a gente pode fazer como a China, né? Uma concorrência desleal que pulou da 27ª economia para a segunda maior potência do mundo e agora estava buscando o primeiro lugar com o trabalho escravo, com o Partido Comunista Chinês lá. Por isso que o Trump está lançando essas taxas sobre o mundo para dar uma freada nesse trabalho escravo que a China vinha fazendo e tomando conta do mundo, tomando conta das nossas hidrelétricas, da nossa energia, cidadão. Caxias que está reclamando de luz, a China está comprando todas as hidrelétricas, está ficando
abandona da nossa lua. Isso é uma parte. De imediato, vereador. Vereador Iago, parabéns aí pela apresentação do senhor. Uma parte, vereador. Eu também concordo plenamente com muito do que o vereador Frisso falou, que a gente não concorda com essa taxação, porque nos prejudica muito o nosso país, os nossos trabalhadores, as nossas empresas. Mas se nós voltarmos aqui, eu sei que tem pessoas aqui formadas em história, né? O problema é que são formadas em história só do Brasil, né? Não do mundo, essa é a parte triste. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, se nós voltarmos no passado, para o passado distante, o passado nos ensina que na dificuldade se cresce, vereador Frisso. É na dificuldade que a gente evolui. É na dificuldade que uma nação se torna próspera. Talvez essa dificuldade ajude o Brasil a abrir os olhos e enxergar a sua potência e investir realmente aquilo que é necessário investir. Concordo. Se nós olharmos a Alemanha da Segunda Guerra Mundial, Berlim, quando terminou a guerra, não tinha uma pedra em cima da outra. Hoje, o que é a Alemanha? Entende? Então, assim, olha o Japão, depois das bombas atômicas. Isso o que sobrou? Nada. Olha o que o Japão é hoje. Uma potência mundial muito maior que o Brasil. E que é um paizinho pequeno. Então, na dificuldade, nós podemos, nesse momento aqui, aprender a dar valor à nossa terra e evoluirmos. Mas nós precisamos que as nossas autoridades lá em cima queiram que o Brasil evolua. E não que ele permaneça numa eterna escravidão de países mais ricos. Obrigado, vereador. Eu também concordo. O vereador Pedro, acho que pediu antes. Obrigado, vereador Iago. Na verdade, eu queria ter falado quando o vereador Frisso estava ali, mas você já foi contemplado nas suas falas. Mas só para reforçar aqui, quando a gente aqui nesse país se fala para todo lado, e não por mim, né? Pelos profissionais, a gente fica vendo profissionais do direito, doutores da lei, dizendo que se há uma insegurança jurídica hoje no nosso país, vereador Frisso, se existe uma censura, se existe uma esquerda contra a direita e tudo mais. É o que se tem aí, acredita quem quiser, ouça quem quiser, quem tem ouvidos ouça. Mas nada pode ser feito aqui porque nós temos que cuidar dos interesses de Caxias do Sul. Era isso que eu queria dizer e já fui contemplado na fala. Então, a gente não pode falar nada, não pode fazer uma moção, não pode chamar a audiência pública, é criticado. E aí, então, agora nós vamos dizer o que o Trump tem que fazer. Era isso que eu queria dizer. Mas, tranquilo, eu concordo que foi muito longe essa história e até o mundo prestar atenção no nosso país e, inclusive, infelizmente, né, precisar chegar a esse ponto. Infelizmente, eu lamento. Obrigado, vereador Iago. Permite uma pequena parte, vereador, só dois pequenos reparos. Vereador Iago, cumprimentos pela sua manifestação. Eu acho que dentro da sua linha política está mais do que correta a forma como o senhor se posiciona aqui nessa casa. Mas só faço dois reparos. Os senhores percebam que eu não fiz moção nenhuma, portanto, não estou preocupado com o Lula, se o Trump vai ler ou não vai ler o meu comentário. E vereador, com todo respeito, eu não sei se o senhor se referiu a mim com relação ao conhecimento histórico, né? Mas eu sou pós-graduado em História, domino uma boa parte da história mundial, me dedico a isso, gosto disso, espero que não tenha sido para mim, vereador. Muito obrigado. Vereador Caleb. Muito obrigado, vereador Iago. Vereador Iago, um breve relato para ajudar. A sua fala foi brilhante, mas eu gostaria só de pontuar algumas coisas que achei que o senhor até traria. O presidente Lula associou-se a ditaduras, inclusive tem foto aí do Alckmin, né? O companheiro Alckmin lá de 4, 5 que já foram eliminados. Incapaz de condenar a organização terrorista, né? O Lula não consegue chamar o Hamas de terrorista. Se tornou pessoa não grata em Israel, retirou o Brasil da aliança em memória do Holocausto. É a atitude mais antissemita que pode ter existido na história do país, essa daqui. Disse que quando o Trump retornasse à presidência, seria o nazismo com uma outra cara. Só pesquisar, isso aqui foi as declarações do presidente do Brasil, o soberano, né? Acusado de financiar a guerra na Rússia de maneira indireta, enquanto os Estados Unidos ajudam a Ucrânia, o Lula compra combustível da Rússia, né, para financiar a guerra. A União Europeia já conseguiu negociar suas taxas. A Argentina conseguiu gerar taxas, vereador Iago. Inclusive, agora assinou um acordo com os Estados Unidos para não haver a necessidade de visto para os argentinos ir para os Estados Unidos. Inclusive, tem produtor do agro no Rio Grande do Sul estudando a possibilidade de ir para a Argentina para, a partir de lá, fazer exportação a taxa zero para os Estados Unidos. Então, veja, a habilidade política a política do Lula é do tamanho dele. Isso aí. É um analfabetismo político também. Dizem tanto que é o estadista incapaz de sentar e conversar.
Ele disse que ia chupar jabuticaba para conversar com o Trump. Disse que ia encerrar a guerra da Ucrânia numa mesa de bar. Esse é o tamanho, é o anão diplomático da República das Bananas do Brasil. Esse é o Lula. E aí alguém vem dizer que o Brasil tem que ser soberano? Soberano como? Não consegue condenar um ataque de uma organização terrorista chamada Hamas. Então, este é o retrato do Lula. Uma mentalidade dos anos 80, 70, ele quer fazer uma revolução. A China já entendeu o mercado de capital e o Lula está preso nos anos 70 e 80. Essa é a verdade. Eu concordo, obrigado. Desculpa pelo tempo ali. Só encerrar com uma frase do Thomas Jefferson que eu gosto bastante. Os homens tímidos preferem a calmaria do despotismo ao mar tempestuoso da liberdade. A gente sempre vai prezar por falar aqui o que a gente pensa e ter a liberdade de falar, né? Que não é fácil, mas seguimos. Muito obrigado. Encerrado o grande expediente. Passemos ao espaço pequeno expediente. Com a palavra...